Olá, corredores e corredoras, tudo bem com vocês? Esse programa aqui é o projeto Corra Mais, é o projeto onde eu te ensino a correr mais distância, mais tempo, sem sofrer. Para quem não me conhece, meu nome é Daniel Oliver, sou treinador de corrida e a minha missão é transformar a sua vida para melhor através da corrida. E o episódio de hoje é simplesmente para te ajudar o que na respiração na corrida, como respirar do jeito certo na corrida, para você não sentir dificuldade respiratória na hora de correr, para você não ter falta de fôlego na corrida. Você tem falta de fôlego na hora de correr? Sente falta aí, sente dificuldade para respirar? Coloca aqui nos comentários já para eu saber, tá bom? E vamos para o conteúdo. Eu vou agora para o meu escritório, tá? Te passar um pouco da teoria sobre respiração e depois eu volto aqui para o parque para te passar a parte mais prática. Bora que vamos? É isso aí. Cheguei aqui no escritório e aqui eu vou te ensinar essa parte mais teórica, né? Antes até de falar das técnicas de respiração, se você respira certo, respira errado, eu preciso te falar o seguinte: o que é respiração? É uma coisa muito básica que muitas vezes a gente nem lembra direito, né, o que é respiração. Você sabe o que é respiração? Sabe explicar um pouco? Se quiser colocar aqui nos comentários, pode colocar. Mas a respiração basicamente é a gente colocar o oxigênio dentro do corpo que a gente precisa para metabolizar as gorduras, os carboidratos e transformar isso em energia, tá? E que tipo de energia? Para eu estar de pé aqui, eu preciso de energia, então eu preciso respirar para metabolizar a gordura, carboidrato que eu comi, né? E conseguir estar aqui de pé, conseguir aqui estar conversando com você, assim como você aí do outro lado, eu tenho certeza que você está respirando, né? E que você utiliza a respiração aí para qualquer coisa, né? Para você sobreviver, né? Para a gente sobreviver, a gente tem que respirar, tá? Na corrida não é muito diferente. A diferença é que a gente precisa de mais oxigênio, porque a gente produz mais movimento. A gente faz um movimento mais intenso, a gente movimenta o corpo como um todo, né? Aqui, ó. Então você está produzindo mais movimento, você precisa captar mais oxigênio. Por quê? Porque vai metabolizar mais gordura, mais carboidrato no seu corpo e vai transformar em energia, tá? Aí tem também, né, essa questão que daí quando você chega num ponto que você tá com dificuldade para respirar, né? É por quê? Porque você tá precisando de tanto oxigênio que o teu corpo não tá dando não tá dando conta, né, de metabolizar todo esse oxigênio. Então, a dica nesse caso é você fazer um exercício um pouco mais tranquilo. Eu explico melhor isso mais pro final do vídeo, tá bom? Como fazer isso de uma maneira prática, tá? Lá no parque, novamente. E assim, né, tem até uma pergunta que as pessoas fazem muito para mim é que, professor, qual é o jeito certo de respirar na corrida? Pelo nariz ou pela boca? Bom, eu falei aqui que a respiração é o oxigênio que você precisa para metabolizar a gordura, metabolizar o carboidrato para você produzir energia. Quando você está parado, né, a gente precisa de pouco oxigênio. Agora, quando a gente está em movimento, a gente precisa de bastante. E aqui, para você ver onde que entra bastante ar, né? Entra muito mais ar pela a boca, olha o tamanho da boca. É bem grande, né? Entra muito mais ar pela boca do que pelo nariz, tá? Que é pouco ar que entra aqui. Se você estiver correndo, precisando de bastante oxigênio e tentar respirar pelo nariz, você acaba se limitando e acaba tendo muita dificuldade, tá? Agora, quando você respira pela boca, você tem mais oxigênio, você tem mais capacidade de produzir movimento. É correto inspirar pela boca ou inspirar pelo nariz? Não tem regra. Qual que é a regra? É que se você estiver muito bem condicionado, em uma corrida leve, você não vai precisar de tanto oxigênio e você consegue inspirar pelo nariz. Agora, quando você está fazendo uma corrida mais intensa, mais pesada, ou se o teu condicionamento ainda é baixo, você vai precisar respirar pela boca, tá? E como saber a hora certa? Você não precisa saber a hora certa de fazer isso. Sabe por quê? Porque o corpo naturalmente, sem pensar, ele respira do jeito certo, tá? Você vai utilizar a boca quando precisar, você vai utilizar o nariz quando precisar.
tá bom? Então a dica é para você nem pensa de se eu tenho que inspirar pelo nariz ou pela boca. Isso eu não sei da onde que veio essas informações que as pessoas acabam perguntando, né? Professor, inspira pelo nariz e pela boca. Não, só inspira e respira. Nem pensa. Porque quando você está num exercício muito pesado, automaticamente você vai estar inspirando e respirando pela boca, tá? Ou quando estiver tranquilo, você vai estar fazendo pelo nariz. Então esquece isso, corra tranquilamente, tá? Tem que parar de ficar procurando técnica de respiração. Não fica procurando técnica de respiração para você correr. O teu corpo ele vai respirar normalmente porque ele precisa do oxigênio. Tá? Muitas vezes você acaba se limitando por ficar tentando achar maneiras, tá? Pelo fato de sentir dificuldade em respirar na corrida. Não é porque você não sabe respirar. A respiração é algo totalmente natural do corpo. Você sabe respirar sim. É porque você está numa intensidade que não está adequada ao teu momento, ao teu condicionamento, tá? Mas precisa ajustar isso aí, beleza? E é muito importante você saber dessas informações, porque enquanto você se ficar se preocupando com respiração, dificilmente você vai evoluir, tá? Porque não é respiração. A gente foca muito no que a gente está vendo, né? Que tô ofegante, meu Deus, não sei respirar, mas não foca na causa, tá? Aqui a gente vai trabalhar nesse vídeo na causa desse problema, tá bom? Então é muito importante você saber disso para você nunca mais ter problema de falta de fôlego na tua corrida, ter dificuldade para respirar e evoluir na tua corrida. Porque se você está sentindo falta de fôlego, se você está com dificuldade para respirar, dificilmente você está evoluindo, tá? Se você assiste aqui outros vídeos meus, eu falo muito na questão que se o treino sempre está difícil, você está treinando sempre no teu limite, e treinar no limite é estar com dificuldade para respirar, dificuldade para ter fôlego ali na corrida, sempre fazendo treinos assim que você cansa demais, o corpo se limita, o corpo ele está trabalhando sempre ao máximo, então ele não tem muita capacidade de evolução. Você tem que mesclar com treinos leves. Na verdade, a maioria dos seus treinos de corrida eles devem ser leves para você conseguir evoluir, tá bem? Então, muitas vezes você nem sabe ainda qual que é um treino leve, né? Eu vou explicar melhor mais pro final do vídeo, né? O jeito certo, a corrida leve, certinho, como você não vai treinar aí para você não ter dificuldade realmente na tua corrida, tá bom? Para você evoluir, beleza? E eu dou um exemplo meu, né? Quando eu comecei a correr, eu tinha muita dificuldade com respiração. Por quê? Eu comecei a correr por conta, né? Eu comecei a correr sozinho, sem orientação, e eu já aguentava fazer 10 quilômetros continuamente quando comecei a correr. Eu treinava para corridas de 10 quilômetros, né? Para eventos, essa que ganha medalha aqui, ó. Então 10 quilômetros. E eu fazia sempre um treino de 7 quilômetros. E todo treino eu sentia essa falta de fôlego, né? Eu sentia o coração quase querendo sair aqui pela boca. Eu sentia muitas vezes, sabe, essa dor de lado aqui? Meu Deus, eu sentia todas essas dores. Só que eu achava meio que era normal acontecer isso na corrida, né? Esse cansaço, se eu vou correr, né? Eu vou ter cansaço, eu vou ter dificuldade. Eu achava isso normal e acabava fazendo. Só que eu fiquei praticamente 2 anos fazendo esses treinos, participando de provas de 10 quilômetros e não evoluí em 2 anos. Sentindo sempre essa dificuldade, né? Treinando sempre, todo treino eu terminava muito cansado, né? E eu achava que aquilo era correto. E acabou que não era. Depois eu fui procurar saber, né? Eu investi em curso, investi em livros para aprender como correr do jeito certo. Eu fazia educação física, então eu não fui atrás de um treinador, eu fui atrás de saber como era feito, até para eu ser o meu próprio treinador. E eu vi que o jeito que eu corria não era o jeito mais correto, que tinha que ter variedades de estímulos, ou seja, eu devia fazer treinos leves também, que não provocavam todo aquele cansaço. Eu devia fazer treinos moderados, treinos fortes, eles deviam ser diferentes do que eu estava fazendo, né? Devia ser um treino intervalado, que
aquele famoso treino de tiro, que você faz um estímulo correndo bem rápido e depois caminha, ou fica parado descansando, daí faz várias vezes isso, né? Então, depois que eu comecei a treinar numa metodologia mais correta, fazendo os treinos nas intensidades corretas, eu comecei a evoluir demais. E por incrível que pareça, por mais contraintuitivo, né? Eu fiz muito mais treinos leves, treinos mais tranquilos, descansava mais do que eu corria antes. Eu corria muito mais nesses 2 primeiros anos, assim, eu fazia vários treinos, né? Corria 5, 6 vezes por semana. Eu corria sempre no meu limite e não evoluía. Eu achava que daquela maneira era que se evoluía, treinando sempre e sempre até cansar. Mas quando eu comecei a treinar, fazer a maioria dos treinos leves na semana, fazer apenas um treino forte que me deixava cansado na semana e treinar ali de 3 a 4 vezes na semana, eu comecei a correr muito mais rápido os 10 quilômetros, eu comecei a aumentar a distância que eu corria, aguentar correr mais tempo, mais distância, pelo fato que eu ajustei as intensidades do meu treino. Eu comecei a treinar as intensidades corretas e deixar de treinar sempre no meu limite, deixar de fazer todo o treino assim que eu ficasse muito realmente cansado nesses treinos, tá? Então, essa foi a primeira maneira aí que eu comecei a parar de sentir dificuldade de respirar, né? Parar de ter essa falta de fôlego. Foi procurar informação e começar a treinar do jeito certo. Então já te adianto aqui, correr não é só você sair correndo. Não é só você colocar o tênis e correr e beleza, até onde você aguenta. Não, isso aí que você está fazendo não é treinar corrida, você só está correndo. Mas não adianta querer nenhum resultado com isso. Você só vai encontrar dificuldade, tá? E muita gente me pergunta, né, sobre respiração na corrida. Esses dias veio uma pessoa, uma seguidora do Instagram, né, que não é aluna ainda, e ela estava meio interessada em treinar e perguntando e tal, né? Tá, mas por que você não vai começar a treinar? Por que a gente não começa? Tal? Ela estava ali sempre mandando mensagem, né, procurando saber mais sobre o treinamento, e eu vi, poxa, acho que ela vai tá querendo começar a treinar comigo, que eu seja o treinador dela, né? Daí, sabe o que ela me falou? Eu perguntei pra ela, por que você não começa e tal? Você sabe que o treinamento orientado é importante, né? E ela falou bem assim, eu preciso primeiro aprender a respirar pra correr, né? Eu preciso aprender a respirar pra entrar num treinamento. É um pensamento totalmente equivocado. Eu já expliquei aqui que você não precisa aprender a respirar. Você já sabe respirar. Qualquer pessoa sabe respirar. Essa menina sabe respirar, tá? O que ela tá acontecendo com ela? Ela tá tendo as mesmas dificuldades que eu tive, né? Ela tá treinando sempre até o limite dela. Ela tá com muita falta de fôlego. Ela tá com condicionamento ruim. Ela precisa do treino certo para ela evoluir. Ela precisa ajustar as intensidades. Senão, vai continuar sempre com essa de eu preciso aprender a respirar. Não se aprende a respirar, você já sabe respirar, não é fazendo yoga, não tenho que inspirar pelo nariz, soltar pela boca, não, você tem que ajustar, primeiro o treino, depois dá para trabalhar a respiração quando você estiver mais avançado, daí existe algumas técnicas aí de respiração, mas daí é para quem está muito lá elite na corrida, tá bom? Agora, para você parar de ter essa dificuldade de respirar, você precisa treinar do jeito certo, tá? Precisa treinar nas intensidades corretas, senão você sempre vai ter dificuldade, sempre vai ter, tá bom? Então, não é aprender a respirar, não é aprender a respirar. E tem gente que fala, mas não adianta eu entrar num programa de treinamento, assim, porque eu sempre sinto falta de fôlego, eu sempre tenho dificuldade para respirar, como que eu vou treinar corrida, ter um treinador? Isso aí é para quem corre. Na verdade, não. Na verdade, para você não ter essa falta de fôlego, você precisa da orientação correta. Justamente para isso que existe, né, um treinador, existe alguém para te ajudar, que existe eu aqui para estar te falando, tá? Aqui no vídeo eu explico várias maneiras de como você melhorar a tua respiração, mas você consegue corrigir alguma coisinha ali, uma coisinha aqui. Mas para você realmente evoluir, você precisa de um programa orientado de treino para você realmente alcançar e não ter apenas dificuldades com respiração.
mas também outros tipos de dificuldades, né? Como não ter risco aí de lesão, né? Tem tanta dificuldade aí na corrida pelo fato da gente só sair correr, né? E a gente acaba muitas vezes não acreditando que orientação, que o treino correto é pra gente. A gente acaba pensando que a gente tem que corrigir várias coisas antes. Mas sozinho a gente não vai conseguir corrigir, porque a gente não sabe como. A gente não sabe, a gente precisa de orientação justamente para isso, beleza? E agora, para te ensinar realmente na prática como treinar aí para você não ter dificuldade para respirar, né, não ter essa falta de fôlego, eu vou pro parque para te ensinar. Bora pro parque? Aí, o jeito errado de você respirar na corrida, de você praticamente treinar, né, que acaba ocasionando na falta aí de fôlego, em respirar do jeito um jeito que você não se sinta confortável, que você está procurando aqui como respirar do jeito certo, é o seguinte, o primeiro grande erro é você começar o treino agora, ó. Por exemplo, eu tô aqui parado, tá? Cheguei aqui no parque agora, beleza? E aí, se eu começar a correr agora, sabe o que vai acontecer? Vamos correr junto comigo para eu te mostrar? Então é o seguinte, ó, comecei meu treino aqui, tô correndo, tá? Desculpa, mas a câmera vai tremer um pouco, mas tô correndo. Eu já começo a ficar um pouco ofegante. O que acontece? Ó, eu já tô com dificuldade para respirar. E eu vou explicar aqui o motivo, ó. Parei, você vê que eu tô ofegante. Se eu continuasse mais, eu ia ficar com mais dificuldade ainda para respirar, tá? Por quê? Porque eu saí do zero e já comecei a correr. Eu não fiz um aquecimento. Eu não preparei o meu corpo para o exercício. Então, o primeiro erro é o seguinte: é você começar a corrida do nada. Você precisa fazer um aquecimento, tá bom? Uma preparação para o movimento, que vai durar aí uns 10 minutos entre exercícios de aquecimento mesmo. Eu vou mostrar um pouquinho mais para frente. E uma corrida leve ou uma caminhada. Então não comece correndo, tá? Esse já é o que te faz ter dificuldade para respirar. Por quê? Porque faz com que o teu corpo ele precise de muito oxigênio naquele início. Você sai do zero ali, o corpo, até ele se acostumar com a corrida, vai demorar e vai ser muito desconfortável, tá? E você vai ter essa dificuldade. Você também pode ter a dificuldade para respirar da seguinte maneira: quando você pode até ter aquecido, né, fazendo aquecimento, mas se você estiver correndo muito rápido, tá? Correndo rápido mesmo. Se estiver correndo rápido, vai chegar um ponto que o corpo ele vai precisar de muito oxigênio, tanto oxigênio para transformar em energia para você conseguir correr, que não vai dar conta, tá bom? Teu corpo ele precisa de mais oxigênio do que você consegue colocar no corpo. Então você fica muito ofegante mesmo, tá? O que você tem que fazer? Você tem que diminuir a intensidade, correr mais devagar, tá bom? Corre mais devagar que vai dar certo. Ou mesmo você, mas professor, mas eu tô correndo devagar e mesmo assim tô com dificuldade para respirar. É porque a corrida devagar, ela tá pesada para você. O que você precisa fazer? Você precisa colocar daí caminhadas no meio do seu treino. Para quê? Para recuperar dessa corrida que ela tá sendo difícil, a corrida devagar, por exemplo, aqui ó, você tá correndo devagar, para, dá uma caminhada, né? Por exemplo, ó lá, corre 1 minutinho, caminha 1 minutinho. E você vai conseguir fazer um treino muito mais longo, tá bom? Não tenha preconceito com caminhar. A caminhada, ela é uma aliada na corrida, tá bom? Então, para quem está começando a correr e para quem tem muita dificuldade com respiração, a caminhada é obrigatória caso você queira evoluir, tá bom? O que acontece quando você não aquece, né? Ou quando você está fazendo esse treino de uma maneira muito intensa, que você sente dificuldade para respirar, né? Porque você está acima
da intensidade, da velocidade que o teu corpo aguenta naquele momento, né? Falta condicionamento, né? Para você estar conseguindo correr daquele jeito, senão não teria essa dificuldade para respirar. Mas o que acontece? Sabe aquela dor aqui, ó, de lado que dá, debaixo da costela? Acontece isso, por quê? Porque o teu corpo primeiro não está preparado, o teu pulmão, ele tá inflando de uma maneira, assim, ele tá tomando muito espaço dentro aqui do teu abdômen e ele começa a encostar nos outros órgãos e gerar essa dor. Então, por isso que tem que fazer um aquecimento e tem que ir de leve, tá bom? Não corra com dificuldade para respirar, beleza? Que isso vai te dar dor de lado. Para recuperar a dor de lado, dá uma caminhada e dá umas respiradas bem fundo. Isso aí já vai te ajudar, tá bom? E assim, então, em resumo, do jeito errado, né? Você não fazer aquecimento, começa a fazer aquecimento, vou mostrar agora como que se faz um aquecimento. E corrija a intensidade do seu treino, tá bom? Se você sempre corre na mesma velocidade todo treino e tá tendo dificuldade, opa, peraí, essa velocidade do teu treino tá errada, você tem que correr mais leve, tá bom? Então toma cuidado aí com isso, porque não é que você não sabe respirar na corrida. Respiração é apenas você colocando oxigênio para dentro do corpo, que ele precisa do oxigênio para transformar em energia para você conseguir se movimentar, tá? Você sabe respirar, a respiração é algo totalmente natural. O que você está fazendo é correndo na intensidade errada, correndo numa intensidade mais alta do que o teu corpo aguenta no momento, beleza? Bom, eu vou te passar aqui o jeito certo de respirar na corrida. Eu te falei de todos os erros, né? E para você não cometer erro, principalmente já no início do seu treino, é importante você realizar um aquecimento, tá bom? Para quê? Para você sair desse estado de repouso que está o corpo agora, né? Eu tô, por exemplo, tô parado, vou iniciar um treino, eu não posso começar a correr igual eu mostrei ali para vocês, saindo correndo igual um louco, porque daí que eu vou ter dificuldade para respirar, daí que eu vou ter dor de lado, daí que eu vou ter problema, tá? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um aquecimento. Como que é feito esse aquecimento? Eu vou fazer aqui com você, tá bom? Para você aprender e já realizar no seu próximo treino e também em todos os treinos que você realizar, para você não ter mais aí dificuldade para respirar, tá bom? Então, a gente começa o aquecimento com uma parte mais de movimentos articulares para movimentar suas articulações, tá? Depois a gente faz uma ativação neuromotora para a gente ativar a tua musculatura, beleza? E daí a gente faz ali pequenos alongamentos e aí uma parte mais específica, que é a corrida leve ou uma caminhada, tá? Eu vou demonstrar aqui para você, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, movimentos articulares. Só deixa eu ajustar um pouquinho a câmera. Pô, agora ficou show. Aqui, ó, movimentos articulares. É você movimentar suas articulações. Começa lá movimentando o braço, movimenta lá, ó, movimenta, vai movimentando, dá pra mexer um pouco a cabeça também. Isso. Aqui, ó, deixa eu ajustar um pouco para mostrar o meu corpo como um todo. Mas aqui, ó, vamos mexer quadril, ó. Mexe quadril. Outro lado. Afasta um pouco a perna aqui, ó. Desce e sobe. Desce e sobe. Desce e sobe. Depois aqui, ó. Boa, daí ó, flexiona o joelho, vai mexendo as articulações, ó, articulação de joelho. Vamos lá. Movimenta aqui, ó, pra cima. Joelho pra cima, vai movimentando, ó, dessa maneira aqui, ó. Isso, movimenta aqui, ó, as pernas. Outro lado. Muito bem, essa aqui é a parte articular. Agora eu vou mostrar
mais a parte neuromotora, que já é um pouco mais intenso, tá bom? Primeira coisa, você vai dar saltitos, salta, 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 abre e fecha a perna. Isso, frente, trás, ó, frente, trás. Vai movimentando a perna, vai trabalhando a musculatura. O batimento cardíaco, a respiração já começa a ficar um pouco mais frequente. Ó, aqui, ó, salta para um lado, salta para o outro. Salta para um lado, salta para o outro. Salta para um lado, salta para o outro. Aqui, ó, para frente, para trás, para frente, para trás. Outro lado, para frente, para trás. Aqui, ó, corre no lugar. Dá pra fazer também alguns polichinelos, ó. Faz lá. Muito bem. Essa parte ela te deixa um pouquinho mais ofegante, né? Deixa eu ajeitar a câmera aqui. Ela te deixa um pouquinho mais ofegante. Percebe, ó, que eu me cansei um pouco, tá? Mas não é muito. Eu ainda consigo conversar com vocês. Então essa é um aquecimento para você começar o teu treino. Você fica um pouco ofegante, você deixa a tua musculatura mais preparada. Dá para alongar um pouquinho, tá bom? Que seria esse alongamento aqui, ó. Só faz um alongamento com movimento, tá? Então aqui, ó, puxa, puxa, puxa dessa maneira aqui, ó. Puxa lá em cima. Isso, aqui. Isso, esse alongamentinho aqui tá ótimo. Você tá preparado para começar a correr, mas não terminou o aquecimento ainda, tá? O que que eu te aconselho? Eu tenho umas crianças gritando aqui que estão atrapalhando, mas tudo bem, vamos lá. O que que eu te aconselho? A fazer o seguinte, a dar uma corridinha bem leve. Se você já consegue correr mais do que 30 minutos continuamente, então você pode continuar o aquecimento com uma corrida de 5 minutos leve, tá? Ou se você ainda não consegue fazer 30 minutos de corrida contínua, você corre 10, 20, né, 1, 2, 3 quilômetros e não consegue dar continuidade ainda, você faz aí pelo menos 5 minutos de caminhada rápida para você aquecer, beleza? Então, é uma maneira, essa parte do aquecimento é uma maneira correta aí que você prepara o teu corpo para começar do jeito certo, tá? Uma outra maneira é você tá correndo, né, daí já na hora do seu treino, é você tá correndo na intensidade correta, não muito rápido, porque se você estiver correndo muito rápido, o que pode acontecer? Você vai se cansar de uma maneira muito rápida. Então, encontre um ritmo de corrida que você consiga correr durante um bom tempo sem se cansar muito, tá? Se você tiver muito ofegante, o que você vai ter que fazer? Vai ter que dar uma caminhada. Vai ter que caminhar para recuperar o fôlego. Mas o interessante é que as suas corridas, elas sejam feitas de maneira contínua e você não precisa aí realizar uma caminhada. Só se tiver programada essa caminhada no seu treino, tá bom? Então uma dica para quem não tem treinador é quando estiver chegando perto de um momento que você vai sentir muito cansado e antes de chegar nesse momento, já caminha antes, caminha um minutinho, daí continua a correr. Não chegue no momento que você fique muito cansado, muito cansada, porque compromete o teu treino. Provavelmente você não vai conseguir dar continuidade, você vai conseguir treinar menos, você vai chegar muito no teu limite. E dessa maneira você vai continuar sempre tendo dificuldade para respirar. Para você não ter dificuldade para respirar, é importante que você treine sem ter realmente dificuldade para respirar, sem chegar no seu limite. E são treinos aí de uma intensidade mais leve, leve a moderada, que você vai conseguir correr, né, sem ter essa falta de fôlego. Ah, mas correr, só de correr eu já sinto falta de fôlego. Então você vai colocar caminhadas mais frequentes na sua corrida para você ir recuperando. Corre um pouco, caminha. Corre um pouco, caminha. Beleza? Bora que vamos? Então é isso aí. Eu vou explicar um pouco mais, né, sobre o jeito certo, vou dar uma conclusão aí, né, dessa aula agora lá no meu escritório, tá bom?
voltando aqui pro escritório. Você aprendeu ali, né? Vamos resumir para você já começar a treinar do jeito certo. Quando você for começar um treino, fazer um aquecimento, preparar o teu corpo, pelo menos de 5 a 10 minutos, ali com exercício de aquecimento que eu te passei, e também com uma caminhada rápida ou com uma corrida super leve. Faça o aquecimento, senão você vai ter dificuldade, você vai aguentar menos, você vai ter realmente aí falta de fôlego no seu treino, tá bom? Não comece, mesmo feito o aquecimento, mas não comece correndo feito um louco, feito uma doida, aí com muita intensidade. Não, vai cadenciando o treino, vai na boa, tá bom? Para você realmente não ter dificuldade e conseguir aguentar mais tempo correndo. Muito vale você conseguir correr durante mais tempo do que correr num curto período de tempo e ter que parar por dificuldade de respirar, tá bom? Então, faz lá o aquecimento, procure as intensidades corretas do seu treino, que a dica que eu te dou aqui é você procurar orientação, é você buscar um treinador, buscar uma metodologia de treino que possa aí te ajudar, tá bom? Mas se você não puder, treina mais leve, faça um treino que você não se canse tanto, tá bom? É muito mais seguro do que tá fazendo treino que você acaba ficando com dificuldade para respirar, beleza? Então, primeira coisa aí que você deve fazer depois desse vídeo é colocar isso em prática, tá bom? Faz o aquecimento no teu próximo treino, tá? Pode daí me mandar no comentário desse vídeo como é que foi, se você tiver qualquer dúvida, que eu vou te ajudar, tá bom? Faz o aquecimento, tenta deixar mais leve a tua corrida, ou colocando caminhadas, ou correndo numa intensidade mais baixa. Veja como é que você sentiu, coloca aqui nos comentários desse vídeo depois para eu saber e te ajudar aí nos próximos passos, tá bom? Porque minha missão é te ajudar ao máximo, é fazer com que você corra cada vez melhor, corra cada vez mais longe e não tenha dificuldades na corrida, porque você tem potencial de alcançar muita coisa na corrida. Você tem muito potencial, você pode muito mais do que você imagina. Você só tem que se livrar desses obstáculos muito básicos, tá bom? Bem básicos, mas que impedem a gente de evoluir, né? A dificuldade na respiração, quem está com dificuldade na respiração não evolui na corrida. Então, isso precisa ser corrigido agora. Não esquece, aplica, vai lá fazer o teu treino e aplica. Depois me conta nos comentários como foi, porque eu preciso saber se esse vídeo está te ajudando ou não. Se você aplicou, não deu certo, pode comentar aqui também, pode me mandar mensagem, porque é para dar certo. Se não der certo, eu faço outro vídeo, a gente fala sobre outras coisas. Se tiver dúvidas no meio do caminho, também me manda, tá bom? Bora que vai? Manda ver nos treinos e bora evoluir, correr mais quilômetros e não sofrer, não sentir falta de fôlego. Bora que vai!